Olá pessoal, graça e paz. Estamos aqui na nossa Escola Bíblica Dominical online, voltando aí depois da semana dos Dias dos Pais. Hoje mais uma vez nós vamos fazer a nossa live compartilhada aí com o nosso evangelista Reinaldo Gomes. Cadê você, Reinaldo? Daqui a pouco vai chegar aqui. Hoje nós vamos fazer aí a nossa live novamente compartilhada, né? Evitando aí o contato, evitando ficar aglomeração. Amém? Os irmãos estão chegando aí, a gente vai estar aguardando. Hoje vamos para a 8ª lição da nossa revista sobre o plano de Deus para a infidelidade de Israel. Nosso irmão Anderson Lima, graça e paz, Anderson. Sente só essa luz aqui, por favor. Isso. Tá de baixo pra você não. Isso. Dá uma clareada aqui. Márcio, meu amigo, graça e paz. Gadita. Os Gaditas são os primeiros a entrar aí. Estou aguardando aí o nosso evangelista. Hoje nós vamos falar sobre Naamã. Quem gosta aí da passagem de Naamã, lá em 2 Reis. A gente vai estar falando sobre Naamã. Cadê o povo aí? Vamos embora acordar. A gente está sem a Mari aí que acordava o povo. Um pouquinho querendo ficar resfriado. Helena Cristal, graça e paz. Valor, você que estava fazendo aniversário ontem. Se for, confirma aí pra gente te dar os parabéns aqui ao vivo na live. Nossa, irmão Cristal Helena. Shalom Adonai. Ô Glória, então meus parabéns aí, varoa. Papai do céu continue te abençoando aí grandemente. Amém? Glória a Deus aí pela tua vida, por estar nos acompanhando aí em nome de Jesus pela live. Ô Glória, Márcia, graça e paz também, bom dia. Cláudia, graça e paz. Cadê meu amigo Fabiano? Amo vocês. Internet, bota uma internet boa, Cláudia. A minha aqui agora é mais rápido um pouquinho, né? Botei aqui chegou a Oi Fibra. Então agora aqui em casa é mais tranquilo. Na igreja a internet é bem lenta ainda também. Esse é um dos motivos também que a gente está fazendo aqui também. Amém, varoa? Bom, estou esperando o Reinaldo aí para a gente poder começar. Hoje nós vamos falar aí sobre Naamã, né, e a cura da lepra. Né? Então nós vamos estar, em nome de Jesus, aí falando um pouquinho sobre cura. Né? Vamos falar que uma coisa que a gente precisa aprender sempre, né, que nem sempre vai ser do nosso jeito. Eita glória! Não só a cura, né? Mas muita coisa na nossa vida que a gente acha que tem que ser do nosso jeito. Ó, vou ganhar já logo um beijo aqui de manhã. E geralmente não é do nosso jeito, amém? Bom, semana passada nós não tivemos EBD, né, por causa do Dia dos Pais, mas na última aula nós falamos sobre o ministério de Eliseu. Ok? Hoje nós vamos falar sobre Naamã e vamos falar sobre a cura. Enquanto o nosso evangelista não entra, né, eu vou pedir para você já compartilhar aí a live para chamar outros irmãos para estarem conosco. Será que ele entrou aí? Eu não estou vendo ainda ele não. Ô Cláudia. Glória a Deus. Amém? Bom, nós vamos orar então, enquanto o nosso evangelista não entra. Vamos orar para nós darmos início aí. Amém? Depois eu vou fazer alguns avisos para vocês, mas permaneçam com a gente aqui, conosco aqui até o fim. Tem muita coisa boa para a gente poder falar na manhã desse dia. Amém? Para quem tem fome aí e sede da palavra de Deus, é muito importante ficar conosco aí até o final, amém? Então vamos orar ao Senhor na manhã desse dia.
Soberano Deus e eterno Pai, graças mais uma vez te damos, ó Deus, por mais uma oportunidade na qual o Senhor nos concede de estarmos, ó Deus, reunidos, ainda que de maneira remota, online, ó Deus querido, para esse estudo, para a nossa escola bíblica dominical. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pela vida de cada irmão, de cada irmã que está nos assistindo, Pai, e participando conosco dessa escola bíblica dominical. Te louvamos, ó Deus querido, por cada, ó Deus, que vai estar assistindo também posteriormente a essa live, a esse estudo. Que esse estudo possa ser bênção, Senhor, para a vida dos nossos irmãos, para a vida de todos aqueles, ó Pai, que têm recebido essa palavra. Senhor, o nosso compromisso aqui é com a verdade, é de falar aquilo que o Teu Espírito Santo, Ele ordena que nós venhamos a falar, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir ou falar. Que o Teu Espírito possa continuar tendo liberdade em nosso meio para fazer conforme Lhe apraz, conforme Lhe aprova. Pai, chegamos a mais uma fase desse estudo, ó Deus, aonde nós vamos falar, Senhor, que nem sempre é como nós queremos, mas como Tu queres, ó Deus. Por isso, toma o primeiro lugar, que o Teu Espírito possa ser o direcionador, o condutor de tudo aquilo que nós iremos tratar nessa manhã. Sabemos, ó Pai, que embora seja um estudo bíblico, a escola bíblica, mas também durante a escola bíblica, Senhor, o Senhor cura, o Senhor restaura, o Senhor liberta para a glorificação do Teu santo nome. Assim, ó Deus, eu coloco em Tuas mãos, coloca a vida do Teu servo evangelista Reinaldo, que está por entrar, sua esposa Patrícia. Toma, Senhor, cada irmão que já está presente, ó Deus, e que nessa manhã seja uma manhã de glória na Tua presença. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, Reinaldo ainda não entrou. Não sei se ele de repente está sem internet, ele está longe, né? Ele está em, se não me engano, aí em outro município. Pode ser que de repente ele não entre, né? Não sei se de repente ele conseguiu a internet aí. Bem, mas se ele entrar aí durante o estudo, a gente vai. Girlane, graça e paz, tudo bem, minha amada? Glória a Deus, aí os diáconos também, nosso ministério presente. Lembrando que, embora a escola bíblica dominical seja por mim e por Reinaldo do Ministério Unificar, a gente abre, não fala aqui de doutrina, para todas as igrejas, amém? Júlia, graça e paz. Missionária Afra estiver por aí também, graça e paz. A Lívia. Bom, nós vamos falar sobre um tema hoje, mas que fala sobre justamente a vontade de Deus, né, que nem sempre é a nossa. Então, assim, nós ainda não comunicamos oficialmente, porque estamos aguardando alguns detalhes, mas eu já vou adiantar aqui, durante a live eu vou falar. O nosso irmão Luiz Cláudio, membro do nosso Ministério Unificado de Bangu, na qual nós pedimos aí durante os últimos dias doação de sangue. Infelizmente, né, o nosso amado irmão, ele veio a óbito ontem. Papai do Céu recolheu nosso irmão Luiz Cláudio. Nós, claro, né, ficamos muito tristes, principalmente porque a gente vem acompanhando ele aí há cerca de um mês na internação do hospital. Falei com ele antes dele começar a fazer as sessões de quimioterapia, né, um dia antes, mas logo após ele ter começado a sessão de quimioterapia, eu já não pude mais falar com ele ali no telefone. Foi o último dia, foi justamente horas antes ali dele entrar para a primeira químio, né? Mas aprove a Deus, recolheu o nosso irmão Luiz Cláudio, esposo da nossa irmã Jace, amém? Do nosso Ministério Unificado de Bangu. Então, assim que a nossa irmã ela nos posicionar com relação ao sepultamento e horário, né? Isso foi ontem, mas até ontem à noite ainda não tinha sido liberado, né, o corpo do nosso irmão. Então hoje provavelmente ela vai estar nos enviando aí a mensagem e a gente vai estar aí comunicando o sepultamento à igreja, amém? Então eu quero já aqui, antes de nós iniciarmos o estudo, fazer essa comunicação. Ô, Glória, entrou o nosso evangelista. Eu vou pegar o fone, evangelista. Tá me escutando aí? Amém, estou sim. Ô, Glória, eu estava aqui fazendo, Reinaldo, a comunicação, né, da morte do nosso irmão Luiz Cláudio, né, Gadita, né, inclusive.
Então, eu Aham. deixei aqui para os irmãos informando que a gente ainda não recebeu, né, as informações com relação ao É, sepultamento. Falei com a nossa irmã Jace ontem, no final da noite, mas ela falou que provavelmente só teríamos hoje de manhã essa informação, né? Então, a gente está aqui externando a nossa tristeza, mas orando desde ontem para que o Espírito Santo possa consolar aí não só a nossa irmã, mas toda a família do nosso irmão Luiz Carlos. Estava falando aqui que a gente acompanhou ele, né? Horas antes dele entrar para a quimioterapia, eu falei com ele ao telefone, né, através de troca de mensagem, que estava sendo permitida até então, mas infelizmente depois que o nosso amado começou a fazer a quimio, ele já foi praticamente entubado e de lá, né, esses últimos 3 dias, nós não conseguimos falar com ele, somente com a nossa irmã, e ontem, infelizmente, recebemos essa notícia. Bem, Reinaldo? E hoje o tema, a gente vai falar sobre Naamã. Eu estava falando aqui, Reinaldo, justamente que não é como nós queremos, né? Não é do jeito que nós imaginamos. Esse é bem é dizer o verdade. foco do estudo de hoje. Não era como, né, ontem eu estava orando, não foi do jeito que a gente esperava, né, a questão do nosso irmão, mas aprova a Deus recolher. Amém? Quando você dá o bom dia e fala com o pessoal, eu não li ainda não, eu já orei e já estava só falando um pouquinho sobre o tema que nós vamos falar hoje. Quando você dá um bom dia pro pessoal, eu vou pegar o fone aí que eu esqueci. Tá bom, Reinaldo? Amém, meu pastor. Eu também estou aqui na. Eu acho que o nosso irmão Reinaldo caiu. Ô, Glória, acho que o Reinaldo caiu, né? Vamos ver se ele consegue retornar aí. É verdade, Márcio. Vocês estão me escutando bem aí, não? Ele deve mandar novamente aí a solicitação. Paz, tia Roberta. Amém. Glória a Deus. O nosso irmão Reinaldo caiu. Ele vai mandar novamente aqui a solicitação para me aceitar aqui. Essas questões da modernidade a gente ainda está se acostumando aqui. Eu sou obrigado a ficar igual e falar aí, igual esses jogadores aí de fone. Glória a Deus, Cláudia. Amém? Então vamos aguardar aí o nosso irmão Reinaldo, amém? Então, como eu ia dizendo, assim que nós tivermos informações aí mais concretas com relação ao sepultamento do irmão Luiz Cláudio, a gente vai estar aí anunciando para vocês e colocando nas redes sociais a informação, amém? Mas eu vou pedir a vocês desde já para estar orando aí pela vida da nossa irmã Jace, né, e a família do nosso amado irmão. Bom, enquanto ele não entra aí, de novo, ele está aí online, ele vai mandar o convite provavelmente. Reinaldo, manda novamente aí, porque caiu aqui a sua transmissão. Quando eu voltei, já não estava mais você aqui, né? Então, o texto áureo, 2 Reis, capítulo 5. Coloca aí, por favor, quem puder nos ajudar. 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 14. 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 14. Amém? Ô, glória. Ele mandou aqui, vamos ver se vai entrar. 2 Reis, capítulo 5, verso de número 14, diz assim: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Reinaldo, caiu a tua conexão enquanto eu saí, quando eu voltei, tu já não estava mais. Aí eu já pedi aqui para o pessoal colocar, já estamos lendo aqui o texto áureo. 2 Reis, capítulo 5, verso de número 14, né? Tá me escutando aí, Reinaldo? Estou sim, pastor. Estou te escutando. Ô, glória. Amém?
Agora foi Então, aqui porque fala sobre é o só texto de que... tinha dado Fala. um problema porque eu estava com o fone anterior, ele é sem fio. E aí a gente já tinha conectado antes, só que quando eu fiz o teste eu percebi que ele não estava saindo som aqui. Aí quando eu mexi no telefone para poder tentar resolver o problema, foi onde saiu. Aí agora eu conectei Descansa. esse sem fio aqui com fio para poder a gente voltar aí ao. Amém. Tá na benção. Bem, então vamos lá. A gente estava falando aqui, você chegou a falar alguma coisa com relação ao texto? Não, né? Não deu tempo, não, né? Não, nem cumprimento, não deu nem tempo de falar com os irmãos ainda. Estou aqui Então tentando vamos me. lá. Então dá um bom dia aí pro pessoal aí para a gente entrar na introdução. Eu vi o senhor comentando sobre o nosso irmão Luiz, nosso gadita Luiz, e a gente até ficou na dúvida se nós íamos fazer a live ou não, por conta dessa perda aí. Mas Exato. a gente sabe que num momento como esse até tem que se potencializar a leitura e exposição da palavra, poder confortar até talvez a esposa dele, né, que esteja vendo. Nesse momento também é importante a gente se voltar para a Bíblia. Inclusive, a gente vai estar comentando um pouco sobre essa questão, né, daquilo que a Bíblia ela expressa para nós acerca de circunstâncias, né? A gente tem que olhar, às vezes, circunstâncias de forma diferente do natural, né? Então, a palavra aqui que É me verdade. veio aqui à mente agora é ultra circunstancial. Então, a gente tem que viver nessa esfera, né, de a gente olhar além das circunstâncias. Então, a nossa irmã Jaciara, como o senhor também falou, acompanhei aí, ela agora está no momento de luto, né? A gente também acaba Sim. sentindo. O Luiz foi alguém bastante ativo nos Gaditas. Teve um período que ele ficou bastante ativo e aí começou a trabalhar no horário um pouco desconfortável e isso acabou impossibilitando ele de estar com a gente nesses últimos tempos, mas é um varão que a gente tem um carinho muito grande e que pôde aí estar participando com a gente, os Gaditas. Inclusive ontem, eu não sei se o Thiago Barbosa postou no Facebook, eu não sou muito bom para essas coisas, eu não gosto muito O Thiago colocou sim, Reinaldo. Eu vi uma postagem ele lá, alguém colocou, colocou no uma ele foto com colocou ele lá. na liderança, né? Eu sei que ele colocou na liderança lá até, caramba, fiquei até um pouco emocionado. E é isso, ele também tem história para a gente, com certeza com a igreja de forma geral, né? E agora é realmente ajudar a família da maneira que a gente pode. Eu estou aqui, como falei com o senhor, estou em Belfort Roxo, né, aqui com o parente da Patrícia, estou aqui inclusive com esse fundo aqui é do quarto, que se observarem, ali é o da Marva, né? O quarto do Lucas, sobrinho dela. E até comentei com o senhor, a gente está aqui, só esperando mais informações acerca do horário aí do sepultamento, para a gente poder dar uma satisfação pessoal aqui se Hum. deslocar para lá. Eu e a Patrícia, nós estamos eu, a Patrícia e minha sogra aqui em Belfort Roxo, e aí a gente dá um jeito de deixar ela aqui, meu cunhado daqui a pouco está aí também, aqui, se deslocar aqui para Inclusive, Reinaldo, ele na última aula, né? Ele mesmo internado esses quase 2 meses aí, ele assistiu acho que todas as aulas com a gente aqui online, né? Na última aula é, aqui antes dos pais, ele estava conosco, né? Online. Então por isso que a gente fica bem triste. Mesmo ele estando lá internado no hospital, ele não deixou de acompanhar as lives, estava sempre participando conosco aqui da Escola Bíblica Dominical, pedindo oração, né? A gente orando por ele aqui, inclusive na live, nem todo mundo conhecia ele. É bem discreto, né? Ele e a esposa sempre foram bem discretos, mas sempre estiveram conosco aí. Mas enfim, hoje nós vamos falar um pouquinho aí, Reinaldo, sobre a questão de Naamã, né, a cura de Naamã. Vamos falar sobre cura, parece para muitos, né? Ontem, quando eu estava vendo o tema, eu, inclusive orando, falei isso, né? Porque a gente vai falar de cura justamente no momento que a gente tem que anunciar a morte de um irmão, né, querido para nós, mas, enfim.
A gente entende sempre que, enquanto, como ela falou, né, minutos antes de ela receber a ligação, eu estava com ela no telefone e ela falou, pastor, os médicos falaram que só o coração bate, né, os órgãos dele já começaram a parar, né? Minutos antes de ligarem para ela, ela estava comigo no telefone, a gente trocando mensagem, Aham. e aí ela falou, enquanto o coração bater, a gente está orando, mas a vontade do Senhor é que vai prevalecer. E questão de minutos depois, ela desligou a ligação porque justamente recebeu a ligação. Então, a gente sabe que é assim, né? A vontade de Deus é soberana. Alguns Deus tem curado, tem feito milagre, outros não, Deus tem recolhido. Não é fácil, mas para a gente fica a tristeza, para quem acompanhou, para quem, né, esteve sempre com o nosso irmão, mas a gente está aí nessa questão e a gente tem que continuar pregando, falando do amor de Deus. E hoje com esse tema aí com relação a Naamã. Amém? Alessandra, graça e paz. Estamos aí entrando também, está chegando aí os irmãos para a nossa escola bíblica. Amém, ô Só Reinaldo? um detalhe, só um detalhezinho, Pode, sobre a fala questão assim. bem rápido. É, eu nem saudei os irmãos ainda, né, meus irmãos? A paz do Senhor Jesus, bom dia para todos, tá? Meu pastor, só um detalhezinho, eu tive uma experiência com ele antes dessa situação dele de saúde se agravar. E é impressionante, eu até compartilhei com algumas pessoas, antes disso tudo acontecer, de agravar o estado de saúde dele, e eu lembro que eu ministrei sobre o texto que diz que Jesus chorou. A gente estava na igreja, Uhum. foi uma quarta-feira, inclusive, né, nesse período de férias aí do seminário. E Jesus chorou. E o sentido da ministração era justamente você ser transparente, né? Você colocar para fora aquilo que te perturba, porque, afinal de contas, Jesus ele nos ensinou que, na verdade, expressar sentimento em nenhum momento é fraqueza. Mas é uma Exatamente. questão de saúde da alma. Enfim, resumindo a história, 2 dias, 3 dias depois, ele me ligou, o Luiz, ele me ligou, ele em casa ainda, antes de acontecer todo esse agravamento, e ele me ligou e falou, cara, eu estou passando uma situação muito complicada e a primeira pessoa que veio na minha mente foi você. Quando ele falou isso, eu já liguei a ligação dele à pregação, né? Que ele Uhum. começou a falar algumas coisas, aí eu liguei a pregação. Quando eu comecei a ministrar, assim, eu vi o Espírito Santo, assim, hoje eu entendo que era o Espírito Santo preparando a alma dele, dele. Ele, É. assim, se quebrantou de uma forma, pastor Evangelho, meus amados irmãos, mas chorou, mas muito. Então ali eu não sei como é que estava a vida dele espiritual, não sei como é que estava a vida dele com Deus, a vida dele particular, família, não sei como é que estava. A gente já sabe que o que aconteceu também na questão, né, física. Mas, então ali eu vi Deus confortando o coração dele, a alma dele, ele mais É chorou verdade. demais. Né? Então, assim, só para deixar, né, isso registrado, que Deus ele cuidou demais. E com É certeza verdade. cuidou até ao fim, até o Senhor recolheu dessa vida aí para ele. Né? E na Mas é terça-feira, Reinaldo? Na terça, se eu não me engano, na quarta, foi a última vez que eu consegui falar com ele antes de começar a fazer a químio, né? Ele estava muito tranquilo, ele estava deixando ser realmente na mão do Senhor. Sabia que a situação era muito delicada, né? Mas ele estava muito tranquilo. Ele falou, pastor, eu estou confiante na vontade do Senhor, estou orando, né? Enfim, mas nós sabemos aí, a gente começa essa live aí um pouquinho triste, né? Por causa disso. Não dá para a gente negar que a gente está nesse momento de luto também, né, Reinaldo? Por causa dessa perda aí do nosso irmão, esse Gadita, mas a gente sempre espera no Senhor e a gente vai continuar fazendo. Foi isso que eu falei ontem na oração. Vamos continuar aí, em nome de Jesus, orando para que Deus possa confortar agora a família. Reinaldo caiu de novo. Pai, Senhor, Marcelo Moreno chegou também, missionária Cirlei. Mais outro aniversariante de ontem aí conosco, nossa tia Márcia. Bem, Márcia Salazar entrou aí. Márcia, mandei um áudio ontem, cheguei tarde ontem do chá de mulheres lá de paciência com a missionária Débora, mas mandei uma mensagem lá para você no WhatsApp, não deu para ligar.
mas que Papai do Céu continue também abençoando grandemente aí a sua vida para a glória de Deus, amém? Tu é uma bênção nas nossas vidas. Márcia, para quem não sabe, é a líder do nosso Ministério Infantil em Bangu, amém? É uma bênção lá já há algum tempo nas nossas vidas. Eu glorifico a Deus pela vida da tia Márcia, amém? Nosso Diácono Fernando também chegando aí, líder do nosso Ministério de Intercessão. Karina, Graça e Paz, também aí conosco na live. Meus irmãos chegando, sendo convidados. A gente está praticamente no início, a gente, né, fez questão de externar aí o nosso sentimento, o nosso luto pela vida do nosso irmão Luiz Cláudio, então a gente ficou esse tempinho aí sem dar início, nos perdoe, mas não tem como, né? Nós somos pastores, evangelistas, ministros, mas a gente não é super-homem, né? Não é super-homem. Então, a gente acaba expressando aí o nosso sentimento, a nossa tristeza, né? Não tem aqui nenhum super-homem, nem eu, nem o evangelista Reinaldo, que conseguiu voltar aí. Somos super-homens. A gente sente, com certeza, como qualquer um outro, sente quando há uma perda. A gente descansa no Senhor, sabendo que o Pai, né, ele nos conforta. Amém, Reinaldo? Vamos lá? Amém. Vamos para a Vamos introdução? lá, vamos lá. Vamos lá. A cura da lepra de Naamã nos revela que os métodos de Deus nem sempre são fáceis de compreender. Acho que isso tudo tem tudo a ver com o que eu estava lendo, né? Mas vamos lá. Naamã, o comandante do exército da Síria, precisou exercitar sua obediência e fé ao mergulhar no Rio Jordão, pois tal ato era demasiadamente humilhante para o homem da sua posição. Porém, ao deixar de lado o orgulho e cumprir o que Eliseu lhe dissera, Naamã alcançou a cura. Vamos lá então, Reinaldo. Quem conhece a história, né, Reinaldo, sabe, 2 Reis capítulo 5, verso de número 1 até o 10, né, e a partir do 10 vai falar sobre Naamã, né, que era leproso, né, mas era chefe do exército, como diz o texto aqui da Síria, e uma menina, né, diz para sua ama, para sua, né, senhora, que existia um profeta que poderia, entre aspas, lhe trazer a solução para Naamã, é isso, Reinaldo? E aí a gente vai ver no texto, né, que Naamã procura o profeta de Deus, só que agora começa a situação, né? Ele foi pensando que aconteceria de uma forma, mas Deus trabalha de uma forma completamente diferente, né, Reinaldo? É verdade. É só eu mexendo aqui no telefone. O senhor leu até qual versículo, só para poder me situar? Não, eu ainda não li. Eu estava te esperando aqui para Ah, sim, voltar. tá ok, tá ok. O senhor Eu leu li na só só... o só 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. Foi o único Ah, o versículo que eu li. textual. Tá Isso. ok. Realmente a gente. O texto vai dizer que a pele dele ficou como pele de um menino, né? Após Mas a cura, é verdade. vai ver todo o processo pelo qual ele passou aí. E a gente vai perceber que existem coisas que são fáceis, que às vezes são mais difíceis do que coisas difíceis. É, a gente vê que tem coisas que Verdade. são fáceis. É por isso que o texto bíblico ele faz questão, né? É um texto que diz que melhor é obedecer do que sacrificar. Porque o Sacrificar. sacrifício às vezes parece ser mais fácil do que às vezes fazer coisas fáceis, por incrível que pareça. Porque às vezes o É sacrifício é verdade. algo que já é conhecido nosso, é algo que já é cômodo para nós, né? E então a gente É vai ver um verdade. pouco isso refletido. Na verdade, a gente vai ver aqui, é, a primeira postura de Naamã, e por que que o profeta cobrou isso a ele. Aí a gente vai ver Deus se movendo, ainda que parece que ele tinha esquecido de Israel, né? E a gente vai ver falando muito sobre humildade também hoje, que acredito que a restauração de Naamã esteve atrelada à humildade, né? E a gente vai ver também a instrumentalidade de uma escrava, a É verdade. instrumentalidade de uma escrava, né? Aí é que entra aquilo que eu falei no início sobre a questão ultra circunstancial, né? Se for basear pelas circunstâncias, essa menina jamais poderia fazer algo de positivo para o reino do céu e para a vida de alguém, tendo visto que ela estava à mercê dos seus algozes, né? E as prender. Ela era uma prisioneira de guerra, né? A gente vai ver aí Exatamente. tanto a instrumentalidade dela, quanto
a transformação de Naamã até que foi curado, como também a manifestação de Deus, né? Deus falando e se movendo, ainda que Israel estava à mercê dos seus inimigos. Então, assim, são pontos que a gente vai abordar aqui que são de extrema importância para a gente entender um pouco sobre como Deus faz e como Deus realiza a sua obra. Muito interessante o texto de hoje, a história de hoje é bastante profunda, muito, talvez uma das mais profundas aí dessa revista. Naamã, antes da gente começar aqui, teve que aprender o que Davi declara, né, no Salmo, né? Darei eu ao Senhor algo que não me custe nada, né? Ou seja, não é tão simples assim. Tem muita gente que acha que é fácil, né? Mas Davi deixou bem claro isso. Darei eu ao Senhor algo que não, né, não me custe nada. Então, Naamã, na verdade, apesar de achar que seria só chegar lá, falar com o profeta tocar e ser curado, houve a necessidade, a gente vai ver durante o decorrer do estudo, né, de um certo sacrifício. Mas, enfim, a gente vai ver aqui, para a gente começar o nosso evangelista a comentar, a revista vai dizer que Naamã era o chefe do exército sírio, né? Era um ministro de alto escalão do governo da Síria, cuja capital era Damasco. A Síria havia sido atacada por Israel várias vezes. Naamã era um comandante admirado, respeitado por todos devido às suas muitas vitórias em batalha, mas era leproso. E essa doença afetava a sua integridade e o deixava vulnerável, né? A Cláudia comentou aqui que ela comentou sobre essa passagem aí essa semana. Então, assim, Reinaldo, é um comandante, é um homem respeitado, né, de alto escalão, mas na mão de Deus isso tudo, né, Reinaldo, não vale absolutamente nada, né? Título, posição, a gente cansa de falar isso aqui. Tem muita gente que não aprende isso, né? Tem muita gente que ainda acha que a sua posição, a sua condição financeira ou o seu status garante a ele algum tipo de imunidade ou garante a ele algum tipo de proteção que não existe, né, evangelista? E isso fica bem claro, por exemplo, nessa própria pandemia, né, onde pessoas com dinheiro, pessoas de alto escalão, pessoas renomadas, né, artistas, como nós tivemos agora aí essa semana, infelizmente, mais uma perda, que, independente do nome, do conceito, do grau vamos dizer assim, de peso, né, vimos que nós somos completamente, né, Reinaldo, dependentes de Deus. E aqui a gente vê isso, né? Exatamente. A gente destaca aí quando o texto vai dizer no final, né? Mas era leproso que o Senhor leu, e esta doença afetava a sua integridade e o deixava vulnerável. Ou Vulnerável. seja, como o Senhor falou, apesar de todas as conquistas, né? Apesar de toda grandeza que esse homem tinha diante das Da pessoas ali sociedade. na Síria, né, na sociedade, ele tinha um problema que as conquistas dele, militares, não conseguiram resolver, né? E toda a Exatamente. habilidade humana, estratégia, né, todo esse desempenho positivo, né, que ele tinha nas guerras, não podiam satisfazer nem curar esse problema que ele se deparava todas as vezes e que ele chegava em casa, né? E é interessante que no texto de leitura bíblica, 2 Reis 5:1, vai já enaltecer a figura desse homem. Diz o texto: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, diz assim, era um grande homem diante de seu senhor e de muito respeito. Então, o homem é respeitado pelo seu superior, pelo rei, era um homem de bastante credibilidade também, junto aos seus subordinados, mas que tinha um problema pendente. E foi nessa vulnerabilidade dele, como diz a revista, né, aonde foi a porta, olha que coisa interessante, foi a porta de acesso para que ele conhecesse um pouco do Deus de Israel. Vale a pena É verdade. dizer que o próprio povo de Israel deixou de conhecer o seu Deus. O próprio povo eleito e escolhido de Deus não ouvia mais o seu Deus, não conseguia mais ver o seu Deus,
não conseguia mais ouvir a voz do seu Deus através do profeta e nem ver as suas obras através do profeta. E aí, na vulnerabilidade, né, na luta, né, no sofrimento de um grande rei, mas sírio, né, um homem ímpio, Deus agora vê uma oportunidade para poder se manifestar para esse moço. Porque Deus ele é tão tremendo, é por isso que Jesus ele se sentava com pecadores, prostituta, beberrões, né, corruptos, porque Deus ele está procurando pessoas vulneráveis à voz dele. Isso, eu vou frisar isso sempre aqui nessa. A voz dele e as ações dele. Deus está gritando e tem muita gente que não ouve. Deus está movendo e fazendo e tem gente que não consegue enxergar. Né? O grito de Jesus, o grito de Jesus, ele falou: se vocês não creem, não aceitam aquilo que eu prego, pelo menos acreditem pelos sinais, pelo aquilo que eu mostro para vocês. Então Deus está o tempo todo se manifestando para nós através da sua palavra, através dos seus feitos, mas tem muita gente de coração endurecido. Então, Naamã foi alguém que, com a sua debilidade, né, com a sua lepra, uma porta de entrada para que Deus se manifestasse para esse moço. E aí, para uma aplicação nossa, a gente precisa entender, eu queria aplicar para nós nessa manhã, né, já nesse início, é que a gente tem que olhar as nossas vulnerabilidades como oportunidade para o poder de Deus se manifestar e se revelar para nós de uma forma mais profunda. O próprio apóstolo Paulo diz que ele, numa luta muito grande, numa peleja muito grande, e ele orou 3 vezes e a resposta de Deus para ele foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Entende? Então o apóstolo Paulo entendeu que quando ele estava fraco, aí é que ele era. Porque você percebe que o verbo é diferente. Está temporário. Mas eu sou. Porque quando estou, é que eu sou. Porque, na verdade, o momento de fraqueza de Paulo era temporário, mas ele sabia que quem ele era em Deus, ele era forte. Então, nós precisamos entender que quando Deus quer nos promover, ou quando Deus quer nos curar, quando Deus quer nos libertar, quando Deus quer fazer algo mais profundo em nós, a gente sempre vai identificar uma vulnerabilidade. E por que que alguns são transformados e mudados, alguns conseguem absorver e aprender com Deus e ter um relacionamento mais profundo com Deus e outros não? Porque alguns percebem a vulnerabilidade, a fraqueza, reconhecem diante de Deus, colocam diante de Deus e aí diz: Senhor, eis-me aqui, ó, é isso aqui que está, e se abre para que Deus possa suprir aquela necessidade almejada. Tem outros não, que quando identificam a vulnerabilidade, a fraqueza, ele esconde, tem medo. Entendeu? Exatamente. Então, o segredo para que a gente venha continuar crescendo em qualquer que seja a nossa área de vida, com Deus, é não ter medo de abrir, né, essa área vulnerável diante de Deus, deixar com que Ele trate, ser transparente com Deus, para que Ele possa atuar, para que Ele possa mover, para que Ele possa transformar. Principalmente assim a gente vai conseguir subir mais um nível no nosso conhecimento, no nosso relacionamento com Deus. Isso é uma oportunidade, como você falou, não só para nós, né, mas também em relação a outras vidas, né? Assim como nós também, quando percebemos a nossa vulnerabilidade, as nossas fraquezas, e às vezes damos essa oportunidade para Deus trabalhar, da mesma forma também com as outras vidas. Nós sabemos que a questão da enfermidade, por exemplo, que a gente citou aqui, você citou com relação a Naamã, é uma porta, é uma vulnerabilidade que geralmente abre essa oportunidade para nós falarmos de Jesus, falarmos acerca das coisas do reino, mas nós sabemos também que existem outras portas, né? Às vezes a pessoa perde um emprego, a pessoa muitas vezes está num momento de escassez, num momento de repente sentimental. Tudo isso são oportunidades que muitas das vezes nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos, com sabedoria, né, discernimento do Espírito,
aproveitar. Eu sempre falo muito isso, Reinaldo. A igreja, né, ela tem muito disso, né? Principalmente a igreja que trabalha com o processo de libertação, de buscar realmente essa libertação, tem muito disso. Quando você chega ali, você tem pessoas com várias necessidades diferentes. Né? E o interessante é que, às vezes, eu costumo dizer isso, você às vezes está pregando em cima de uma palavra que não é especificamente para cura, mas quando às vezes você termina de ministrar, tem pessoas ali que depois testemunham acerca de cura. Por quê? Porque o Espírito Santo, o evangelista Reinaldo, ele tem esse papel, essa participação. Ele vai de encontro exatamente à necessidade que cada um tem. Então, se um tem uma necessidade de cura, o espírito trabalha de uma forma, se o outro é na vida Exato. sentimental, o espírito ele usa a mesma palavra de uma outra Aleluia. forma, e você vê que é Deus, que é o próprio Deus que faz esse trabalho, né? Não É somos verdade. nós. Às vezes você não está nem aí ministrando sobre um determinado assunto, determinada vulnerabilidade da pessoa, mas o espírito ele está ali trabalhando, né? Ele está ali agindo para a glória de Deus. E aí, vida sentimental, financeira, física de cura, enfim, traumas, são curados, né, mediante a palavra. Né? A nossa irmã Monique também chegou aí, tia Monique, graça e paz, está conosco também. O Márcio colocou aqui que o medo acaba nos travando, né, em todos os quesitos. E é verdade, né, evangelista Reinaldo? Muitas das vezes o medo, aquele escravo que a gente vai falar agora, se ela simplesmente tivesse medo, né, de falar porque era uma escrava, né, ela poderia não ver esse milagre acontecer na vida de Naamã. E o Márcio colocou muito bem ali, né? Às vezes o medo nos trava e às vezes é uma É verdade. oportunidade. Né? Às É vezes você verdade. está lá para falar para Jesus para uma pessoa, mas fica com medo. Será que é para falar? Será que não é? Será que a pessoa vai aceitar? Mas o Espírito Santo, ele nos dá essa capacidade e essa oportunidade. Não é isso? É verdade. Relacionado à questão do medo, eu gosto sempre de citar uma frase, que aquilo que não te desafia não te muda, né? E o medo, ele realmente é algo que precisa ser superado. Eu vou colocar aqui uma experiência bem rápida, bem simples para vocês até ver como é que funciona mais ou menos. É o casamento do Douglas e da Janaína, né? Sim. O senhor sabe, eu dirijo há pouco tempo, né? Minha carteira tem 1 ano, minha carteira, né? E eu cheguei lá, foi um dos primeiros a chegar, tinha só acho que 3 carros estacionados, e ali o estacionamento deles é um estacionamento misterioso, que não tem estacionamento, aquilo ali é um Verdade. barranco inclinadíssimo, né? E aí cheguei com a Patrícia, tinha um rapaz lá, um manobrista lá, que estava ajudando o pessoal a estacionar, e quem conhece ali sabe que, caramba, ele vai colocando o carro e você tem que entrar de ré, né? Eu entrei de frente, era mais cômodo, né? Subi a rampinha, peguei a direita, entrei mais cômodo. E o Diácono Fernando tá ligado, até botou ali, aquilo que não te desafia não te muda, é isso aí. Exatamente. Não E precisa nem pedir quando. hoje, viu? Ô Glória, ajuda nós aí, Diácono. Gosto desse Diácono pra caramba. Natanael, homem que não adoro. E então, é, eu entrei de frente, aí o rapaz, para minha tristeza e vergonha, ele falou assim, ó, você vai ter que botar de ré. Aí, e ela treinadão, eu falei, meu pai, como é que faz essa manobra aqui? Isso aqui é de terra, vou. Aí tá. Eu falei, tá bom. Então eu falei um tá bom pra ele assim. Aí eu falei, aí manobrei, aí coloquei de ré. Ele pediu para eu colocar o carro lá em cima, porque no estreito, tinham já 3 carros, o meu carro era o último, né? Eu comecei de lá para cá. E ele foi me jogando, falou, não, e o carro, eu falei, caraca, daqui a pouco eu vou virar aqui. O meu carro ficou assim, ó. Porque eu fiquei justamente lá no pico, no Então, limite. O meu primeiro carro foi o primeiro, ou seja, foi ali a manobra mais batizou difícil a que eu tive. carteira. Meu pai, até o diácono Batizou. depois, o diácono, por cristocidência, o Fernando foi comigo nesse dia para casa. E aí, quando eu nem tinha falado nada com ele, quando eu fui pegar o carro e trouxe para a gente poder ir embora, ele falou assim: está aprovado no teste Na carteira. da carteira. Então, eu temi, eu fiquei temeroso. Eu falei: será que eu vou conseguir?
Se eu não tivesse tentado, é quase que eu dou o carro na mão do varão, do rapaz lá. Entendeu? Eu falei, pô, será que eu vou conseguir? Aí quando ele falou, faz aí, eu fui. Eu não falei com ele, eu fiquei pensando, eu falei, caraca, passa vergonha aqui. E consegui. Então, é, às vezes, nós tememos de tal maneira que nós não executamos. Eu Exatamente. precisava executar aquilo ali para poder futuramente me dar mais segurança. Um dia desse na minha rua lá, tá fazendo a obra, então eu tive que descer aquela minha praça inclinadona. Minha sogra falou, Reinaldo, eu consegui descer. Eu falei, vou conseguir, sogra, me descendo. Então, por causa da, eu tive pela experiência de lá, eu falei, dá sim, é possível. Então, a gente precisa entender que o medo, como o nosso Gadita Márcio colocou aí, às vezes nos paralisa. A gente precisa Exatamente. entender a diferença entre o medo natural, né, e o medo que chega às vezes até a ser um espírito, né? O apóstolo Paulo vai dizer, não tenhas o espírito de temor, mas de ousadia. Então você percebe que o medo que paralisa ele é um espírito, é um demônio, tá ok? O medo natural é normal, tá ok? Você ter medo é normal. Agora, o medo ele não pode parar. Quando o medo te impede de avançar, quando o medo ele te impede de crescer, quando o medo te impede de atingir o objetivo que te é proposto, aí, isso aí você precisa vencer, até porque precisamos ter coragem. E coragem não é ausência de medo, tá? Coragem é você seguir, é você executar, mesmo tendo medo, mesmo sentindo medo. Bem, Reinaldo. E interessante que o Diácono Fernando está comentando ali, né, sobre essa questão de um homem que estava acostumado a dar ordem e receber ordem, né? E a gente falou de oportunidade, e aqui o segundo avanço aqui do tópico da revista fala sobre a escrava, que era uma testemunha de Deus, né? Em uma de suas incursões de guerra contra Israel, Naamã fez uma menina de escrava, 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 2, né, que diz que saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E ali fala que essa passou a morar na casa e vendo o sofrimento, olha só, ela era escrava, mas ela viu o sofrimento do seu senhor, sugeriu à esposa de Naamã que fosse falar com o profeta Eliseu, versículo 3. A escrava tornou-se um agente de Deus na casa de Naamã, ainda que na condição de serva, né, o escravo. Não importa aonde estejamos e nem as nossas condições, sempre haverá uma oportunidade para falarmos de Deus às pessoas. E aí eu me lembrei agora que o Diácono Fernando está comentando aqui, né? Quem não sabe, o Diácono Fernando é Uber, motorista de Uber, né? Como outros irmãos aí são. E às vezes a gente conversa ali as oportunidades que Deus dá no momento em que ele está dirigindo, passageiros que entram ali no carro, né? E que muitas vezes até atribulados, e ali Deus acaba fazendo do Fernando um instrumento de Deus. Né? Ou seja, mesmo às vezes estando num ambiente desfavorável, Reinaldo, como era o caso dessa menina, ou seja, ela estava ali como escrava, um ambiente desfavorável, ela estava num lugar onde ela não queria estar, mas as oportunidades surgem, como surge no Uber, como surge no supermercado, como surge. Às vezes a gente só espera na igreja, que as pessoas vão até a igreja, mas no local de trabalho, né? Na faculdade, eu já testemunhei na igreja, eu fiz cultos na minha época de segundo grau, transformei literalmente o período de horário de descanso, né, em horário de culto na igreja. Almas aceitaram Jesus, até hoje a gente tem frutos, né, desse trabalho que foi feito na época da escola. Ou seja, é você literalmente saber discernir do Espírito as oportunidades. Né? Não é ser aquela pessoa, como alguns falam, chato, mas o Espírito te dá a direção, te dá o comando, às vezes, do que você falar, como falar. Né? A gente tem que sair desse medo de falar de Jesus, né? De às vezes, abordar. É o que a gente falou isso, não interessa se é uma pessoa famosa, se ela tem um grau de financeiro grande ou de status grande, as oportunidades surgem, Reinaldo, para nós aproveitarmos. Nós precisamos vencer o medo. Você contou aí, se você não tivesse vencido o medo de fazer essa manobra, você provavelmente ficaria depois envergonhado. Né? Então, esse texto aqui da escrava mostra muito isso. As condições adversas hoje
muitas das vezes, se você pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, as condições adversas foram que justamente as oportunidades que surgiram para grandes homens e mulheres de Deus se destacarem, né? Falarem de Exatamente. Jesus, serem contados a sua história, né, Irau? Porque tem muita gente que quer, às vezes, oportunidade, e aí, como pastor coordenador, eu posso falar isso, né? Muitas pessoas querem oportunidade para pegar o microfone, né? Para subir num púlpito para falar. Mas as oportunidades, elas surgem o tempo todo no dia a dia. Eu tenho certeza que É, você aí na guarda municipal, o que não falta, como você fala, é oportunidade. Ou estou errado? tá certo, certíssimo, certíssimo. Né? E é interessante, eu vejo até coloquei aí, né, escrevi aí fidelidade ultra circunstancial. Então, o que nós percebemos aqui nessa história como o senhor falou, a gente tem oportunidade a todo tempo de expressar a nossa fé, a nossa fidelidade. E essa atitude de fidelidade a Deus, ela não tem nada a ver com posição, não tem a ver com Exatamente. circunstância. Que posição de relevância essa menina tinha? Nenhuma, nenhuma. Que favorecimento essa menina tinha? Também nenhum favorecimento. Então você percebe que ser quem eu fui chamado para ser quem você foi chamado para ser, independe da posição. Quando eu falo sobre posição, é interessante que eu estou lendo sobre liderança, e o primeiro nível de liderança, são os 5 níveis de liderança, o John Maxwell vai dizer que o primeiro deles é a posição. E, infelizmente, tem muito líder que só é líder posicional. O que é um líder posicional? Foi-lhe dado uma liderança, quer seja como líder de departamento, ou como diácono, ou como pastor, ou como bispo, ou como evangelista. Enfim, foi dado a ele uma posição, um cargo, uma função dentro de uma organização. Esse é o primeiro nível. E muita gente fica somente na posição com o título de líder, mas não lidera. Porque liderar é influenciar pessoas. A pessoa fica só na posição de líder, é o líder posicional. Essa menina que mostra para nós que, independentemente da posição que lhe é dado, título que lhe é dado, tá? Ou independentemente da condição financeira que você esteja, o físico, o emocional, você pode ser fiel, porque você é o que você é, independentemente das circunstâncias. O problema é que muita Exatamente. gente muda em meio às circunstâncias. Eu não sei se eu já falei aqui, recentemente eu conversei já com algumas pessoas em particular, uma das, uma das revelações mais profundas que o Espírito Santo compartilhou comigo acerca de ser quem foi chamado para ser, foi relacionado ao momento em que Jesus ele é traído por Judas. Se nós observarmos, a gente vai ver que Judas dá um beijo em Jesus. E Jesus diz para ele assim: amigo, a que vieste? Amigo, a que vieste? E aí a maioria de nós, e realmente está certa, quando estamos certos, quando aplicamos esse texto, dizemos assim: caramba, Jesus, por que Jesus chamou ele de amigo ainda que estava sendo traído? E Jesus sabia que ele estava sendo traído. É bem simples, a gente sempre aplica, né? Que Jesus o Exatamente. amou até o fim. Que Jesus o amou até o fim. E ali, Jesus estava dando oportunidade para ele, mostrando para ele que Jesus ama ele independente de qualquer coisa. Show, a gente aplica muito bem isso. Só que o Espírito Santo me levou a algo ainda mais profundo. É isso aí também, mas ainda mais profundo acerca disso. Porque ainda nessa pergunta, porque é que Jesus ainda estava sendo traído, diz para ele, amigo, chama ele de amigo. É bem simples. Jesus simplesmente estava sendo o que ele sempre foi. Jesus Foi. simplesmente estava sendo o que ele chamou, quem ele foi chamado para ser. E quem era Jesus? Era um amor em pessoa. Quem era Jesus? Era um obediente a Deus. Isso o texto vai dizer que Jesus foi obediente até a morte de cruz. Ele estava sendo o que ele sempre foi chamado a ser. Ele não se deixou ser levado pelas traições. Ele não se deixou ser levado pelas rejeições. Jesus, ele continuou sendo ele a despeito da traição. Você está me traindo, mas você não vai mudar a atitude que você está fazendo, não vai mudar quem eu sou por dentro, porque eu sou amor, eu A sou perdão. essência, né?
Então, exatamente a minha essência. Tem muita gente que está mudando a essência por causa de traições, Perde a por causa essência. de frustrações, por causa de Exatamente. perdas. Entendeu? Está deixando com que as circunstâncias externas mudem quem ela é e foi chamado para ser por dentro. Essa menina, ela era uma escrava. Essa menina estava longe da família dela, longe da terra dela, longe do local de culto, do local onde ela professava a sua religião, entendeu? Mas ainda assim, ela continuou sendo fiel a Deus. Em meio à escravidão, ela trouxe esperança para alguém. Oh, glória a Deus, entendeu? Exatamente. Em meio à escravidão, em meio à humilhação, ela trouxe esperança para alguém. E eu queria parafrasear isso aí, só para reforçar. Entenda uma coisa: louvado seja o nome do seu Espírito. Você está falando com algumas pessoas aqui especificamente. A Bíblia vai dizer em Jó, capítulo 42, verso 10, salvo engano, que o Senhor, ele virou o cativeiro de Jó enquanto Jó orava pelos seus amigos. Jó, enquanto perdeu tudo, ele trouxe alegria para alguém, ele trouxe bênção para alguém. Ele tinha perdido tudo, ele foi restaurado quando ele se preocupou com o outro, quando ele deixou de olhar só para os seus problemas e olhou para o problema de terceiros. Ele estava passando por um processo muito difícil. E quando ele resolve colocar o joelho no chão e orar por alguém, se preocupar por alguém, Deus muda o cativeiro Nunca tive. dele. Então, nós precisamos entender que o sofrimento às vezes vem, tá? Para poder aperfeiçoar e fazer com que a gente deixe de olhar somente para nós e olhe para outros. Afinal de contas, a maior missão que nós temos é ser luz, É é verdade. ser sal. E ser luz e ser sal independentemente das circunstâncias. E melhor dizendo, as melhores oportunidades que nós temos para brilhar, oh glória, é quando tudo ao nosso redor é É trevas. treva. Oh É verdade. glória a Deus. Aleluia. Uma das maiores oportunidades que nós temos de ser sal é quando tudo ao nosso redor está sem gosto. Eita glória! Aleluia. Aleluia. Não é Amém? mesmo, E pastor? ontem eu até coloquei uma publicação na minha página no Facebook, eu coloquei que o verdadeiro adorador ele não se prende às circunstâncias, mas ele olha para Jesus. E quando você olha para Jesus, você enxerga oportunidade. Se você olhar para a circunstância, você acaba muitas das vezes se deixando levar pelo medo, dominado pela situação. E um dos grandes erros que Aleluia. nós temos cometido nos dias de hoje é esse. Quando as circunstâncias vêm, nós às vezes se deixamos levar pelo medo, às vezes se diminuímos, né? O Diácono Fernando comentou aqui atrás, é porque passou aqui muita mensagem, mas ele comentou aqui que ele fez uma corrida em que ele foi parar na casa de um pastor renomado e Deus usou ele. Né? E é assim que funciona. Né? Quando você tem uma vida com Deus, não interessa a posição, o cargo. Quando Deus quer nos usar, evangelista, Deus usa como usou essa menina, como usou essa escrava. Né? E isso ali é o mais importante. A Karina também colocou aqui, deixa eu ver, estou aproveitando para ler aqui, evangelista, porque corre muito aqui, eu acabo não conseguindo ver tudo, mas espera aí. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a dela. Karina colocou aqui, cadê? Meu Deus, não vou conseguir pegar. Quem é Deixa eu ver aqui se eu consigo. Karina, vê se você consegue enxergar aqui. a Karina do Anderson, né? Não, do Lima. E do Lima. Ela colocou um Ela comentário escreveu aqui. sim no texto. Deixa eu ver aqui. Aqui, ela colocou aqui. Meu Deus. Quando eu coloco, some. Vê se você enxerga aí, ela. Eu achei interessante. Aqui, ó. Deus nos dá a oportunidade de crescermos Sim. espiritualmente, mas além, porém, muitas vezes não queremos sair da zona de conforto, né? Talvez por medo continuamos nas mesmices. Que é o que a gente tem falado muito, por isso que eu queria ler o comentário dela aqui, consegui achar, glória a Deus, Karina. Porque é uma coisa muito importante que ela falou aqui.
a zona de conforto, às vezes, do homem de Deus, da mulher de Deus, acaba muitas das vezes também, porque a gente está falando aqui de circunstância diversa, mas a zona de conforto tem paralisado muito, né, os homens e mulheres de Deus. É Né? E essa verdade. zona de. O que, que seria talvez um exemplo de zona de conforto? É pregar dentro da igreja. É fácil, né, Reinaldo? Você falar de Jesus só quando você está na igreja, quando, como eu falei, no microfone, né, no púlpito, ou numa oportunidade para onde às vezes a igreja está cheia, mas as almas, às vezes, que de fato Deus quer nos enviar, às vezes não está ali. Né? Então eu queria ler o comentário porque eu li rápido, mas foi passando. Mas por quê? Além das circunstâncias que nós falamos aqui adversas, além de muitas das vezes a gente se intimidar, como o Diácono Fernando colocou, às vezes é uma pessoa de renome, uma pessoa conhecida. Então, essa zona de conforto também, ela também é prejudicial. Assim como as barreiras, né, são as circunstâncias adversas ali, são também às vezes uma barreira, mas essa zona de conforto também tem paralisado muito crente, né? Muito homem e mulher de Deus. Né? A Cláudia fez um comentário ali dizendo que às vezes falam que ela é louca. E eu sempre brinco isso, né? O crente usado pelo Senhor, ele é sim, Cláudia, muitas das vezes considerado como louco. Porque se a gente for ver aqui, como é que pode uma menina escrava na casa de um homem que a levou como escravo, e ela ali se deixar ser usada para Deus tratar com ele? Aos olhos humanos é loucura. Né? Você quer mais que morra. Né? O cara me levou como escravo, quero mais que essa doença mate ele. Essa é a visão, né, de quem não tem visão espiritual. Né? A visão espiritual é justamente o contrário. É você criar Aleluia. oportunidade, como o próprio Jesus, como você citou bem aqui, em relação a Judas. Qual foi a oportunidade? De mostrar que a essência dele, mesmo em meio ali a uma traição, né, não mudou. E é assim que a gente não pode haver sobre nós variação. Né? Se a gente pegar os contextos, a gente vai ver que, dentro da história bíblica, os verdadeiros homens e mulheres de Deus não se deixaram levar pelas circunstâncias. Daniel foi ameaçado, tinha um decreto, mas ele continuou do mesmo jeito, como eu costumo dizer, orando Aleluia. 3 vezes ao dia, com a janela aberta. Se a circunstância determinasse a vida de oração de Daniel, ele fecharia as janelas, se esconderia para orar, e não foi o que ele fez. Sadraque, Mesaque, os 3 amigos também de Daniel, no decreto, deixaram bem claro para o rei. Estava diante do rei, né, de uma autoridade, mas eles deixaram bem claro: fica tu sabendo, rei, né, que se o Aleluia. nosso Deus quiser, ele nos livra da tua mão e da tua fornalha. Então, é isso Glória a que Deus. nós precisamos aprender. A gente começou uma live hoje aqui falando, demonstrando, estamos tristes, né? Não somos super-homens. A perda de um amigo, de uma pessoa que a gente gosta, nos abate, sim, num primeiro momento, nos deixa, assim, sensíveis, mas as circunstâncias não podem nos impedir de continuar. Né? A Cláudia colocou aqui, Aleluia. ela tinha motivos para odiar a Naamã. É verdade, ela tinha motivos. Era um general que carregou ela, o Reinaldo, né? Que levou ela, tirou ela da sua casa, da sua família, dos seus sonhos, dos seus projetos, mas as circunstâncias não mudaram. Uma coisa que eu acho interessante, para a gente avançar aqui para o terceiro tópico da revista, que me chama a atenção, é que Esther, ela precisou despertar isso nela. O seu tio, né, precisou despertar isso nela. Ela se tornou rainha, mas o tio dela mandou um recado: não é porque tu é rainha, né, que você está isenta, na verdade, da condição de ser usada por Deus. Né? Ela já estava começando a caminhar, se a gente for analisar ali, por uma questão: sou rainha, talvez esteja numa zona de conforto. Né? Mas aí o tio dela, Mardoqueu, precisou falar: olha, tu é rainha, né? Mas você não está isenta desse negócio. E às vezes o próprio Deus, né, ele faz isso conosco para quê? Para nos tirar da zona de conforto. Para sair dessa condição, às vezes, como a Karina colocou ali, de você achar que tá tudo bem. Já falei isso aqui. Às vezes já peguei pessoas falando e orando: eu não mexo com o diabo não mexe comigo. Né? E não tem esse negócio. Não tem. Deixa eu falar uma coisa: a situação é complicada sim, a gente está numa guerra sim, mas não tem bandeira branca para Satanás.
Não tem. Aleluia. Para quem é adorador, para quem é homem e mulher de Deus, para quem é servo, para quem tem ligação no Espírito, não dá para levantar a bandeira branca. A gente luta, às vezes a gente tem revés, mas não tem bandeira branca para o diabo. Nós vamos continuar lutando, nós vamos continuar avançando, nós vamos continuar orando, intercedendo. Não é porque algo não deu certo agora, né? Ontem eu estava falando isso aqui com a missionária Diário em Casa, eu tomei um revés muito grande aí essa semana, essa noite principalmente, mas eu fui para o dia e falei para ela, a gente não vai parar, a gente precisa, é interessante que eu acabei de falar isso para ela de tarde, eu entrei no YouTube, entrou um vídeo automático, não mexi, não toquei, falando exatamente sobre isso, né? Um judeu falando sobre exatamente esse negócio de você tomar, às vezes, né, um revés, mas você continuar. Eu falei assim, nossa, eu quero a resposta mais de Deus, nem mexi, né? E entrou o vídeo automaticamente falando sobre exatamente o que eu estava falando com ela, que a gente não vai ficar na posição de fracassado porque errou, porque não deu certo, porque não foi, aconteceu dessa vez. Né? Então a gente precisa, de fato, ser usado. Pastor Marcelo, graça e Aleluia. paz. E a caravana de Naamã, ô Reinaldo, ó, Naamã acreditou na palavra do escravo, foi até o seu rei, a fim de contar o que dissera. O rei Ciro preparou uma carta ao rei de Israel, recomendando a cura, olha só, do seu comandante, bem como lhe enviou o presente. O rei de Israel, ao saber do que se tratava, a visita de Naamã ficou atemorizado, rasgou as suas vestes, pois acreditava ser uma visita, pretexto do rei Ciro para atacá-lo. Né? É como você falou, Israel estava tão fora naquele momento da visão que uma carta do rei da Síria tirou a paz do rei de Israel, achando que era um motivo para invadir. Não enxergou a oportunidade como aquela escrava. O rei de Israel não enxergou a situação como aquela menina enxergou que era uma oportunidade. A caravana foi toda para lá, mas para glorificar, né, Reinaldo, o nome do Senhor. É verdade, pastor. Como o senhor falou aí, a essência da sua fala, o senhor falou muito sobre visão espiritual. Quem não tem visão espiritual não entende o que Deus faz e o que Deus fala. É Entende verdade. tudo errado. Quem não tem visão espiritual entende o que Deus faz, o que Deus fala, tudo errado, não entende nada. Exatamente. Enquanto, olha só olha que contradição. Olha a contradição. O rei fazia parte da nação eleita pelo próprio Deus, né? Ele Exato. fazia parte da nação eleita por Deus. Ele tinha um profeta levantado por Deus. Ele tinha a voz, ele tinha os sinais, mas ele não deu atenção. E aí o que acontece? Uma menina, sendo escrava, prega para a Naamã, os seus familiares. A notícia é levada para ele, ele crê, olha só, ele crê, ele acredita que pode ser curado. E aí a carta é enviada para o rei. Por que, o rei da Síria enviou uma carta para o rei de Israel? Porque eles achavam que o profeta fazia parte da corte de Israel. Eles não sabiam que o profeta era o instrumento e, na verdade, o rei, infelizmente, em vez de estar aliançado com o profeta, ele rechaçava o profeta. Com isso, ele não conseguia absorver a bênção de Deus, não conseguia absorver a voz de Deus e não conseguia ver como é que Deus agia. Ele não conseguia. Então, como ele não dá ouvido ao profeta, que é o mensageiro de Deus, e detalhe, Deus o o profeta estava ali perto dele. O profeta pregava para o rei. O profeta fazia sinais diante do rei. E como o rei não deu ouvido, foi necessário essa menina ir pregar lá na Síria para poder um estranho que não conhece a Deus, que nunca teve um relacionamento com Deus, que não sabe nada de Deus, acreditar que era possível ser curado em Israel. Não é isso? Sim. E aí, quando é ministrado por ele, ele manda carta. E quando manda carta, o rei interpreta. Está procurando ocasião para poder me destruir, para poder guerrear. Por quê? Porque quem não tem relacionamento com Deus, quem não dá ouvido à voz de Deus, que não é sensível às obras de Deus, ou seja, não ouve nem vê o que Deus está fazendo, não consegue dar valor ao que Deus está fazendo, quando Deus começa a operar, quando há oportunidade para Deus operar, a pessoa não entende absolutamente nada. Por quê?
não tem Sobrenatural. discernimento espiritual. A oportunidade vai embora e ela nem percebe, mas interpreta ao contrário. E quando você Mas interpreta é, ao contrário, é muito complicado. Por quê? Porque você reprova e rechaça o que é de Deus e absorve e abraça aquilo que não é de Deus. Olha só. é Quando verdade. você não crê naquilo que é de Deus, você começa a crer naquilo que não é de Deus. Eita, forte isso, hein? Vou repetir aqui, ó. É Quando verdade. você não crê naquilo que é de Deus, não absorve aquilo que é de Deus, você acaba crendo naquilo que não é de Deus e absorvendo naquilo que não é de Deus. Ou seja, a sua fé é contrária. A sua fé é contrária. Não é isso? Alguém colocou aí Amém. sobre a questão da, inclusive sobre a fé, acho que foi alguém colocou aí, escreveu sobre a fé, sobre a questão do medo, né? Que o medo é o inimigo da fé. É verdade, se você não ter fé, você tem medo. Ou seja, você crê ao Uhum. contrário. O que é crer ao contrário? É não crer. É não É crer. o contrário. Entende? Então, a gente percebe uma contradição, né? Caramba, alguém que tinha tudo, vejam bem, tinha tudo para assimilar o que Deus estava fazendo, não assimilou, ele tinha tudo que ele precisava, todos os recursos. E o outro que não tinha nada para poder, nada que favorecesse ele assimilar aquilo que podia ser feito na saúde dele, assimilou e acabou obtendo a cura. Mas o processo da cura a gente vai falar ainda. Amém? Então vamos lá. O mergulho do Rio Jordão, né? A parte 2 agora da revista. Quem tem a revista, só reforçando, a gente está com a lição, nessa lição bíblica, a 8ª lição, falando sobre o plano de Deus para Israel e meio à fidelidade da nação, né? E a gente está hoje falando aqui no texto, quem chegou depois, 2 Reis, capítulo 5, né? Praticamente o capítulo todo aí de 2 Reis 5. A gente vai falar agora sobre a questão do mergulho do Rio Jordão. Eliseu não se impressionou com a pompa. Ao saber sobre o que estava acontecendo e o porquê do rei de Israel ter rasgado as suas vestes, Eliseu diz: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Então o comandante de Naamã foi até a casa de Eliseu, porém ele não o recebeu, mas mandou um mensageiro com as instruções do que ele haveria de fazer para ser curado, né? 2 Reis capítulo 10, que diz que então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne se tornará e ficará purificado, né? Interessante aqui, Reinaldo, Diaconisa Deise também chegou, tem outros irmãos que chegaram também, as duas Cris, se não me engano, estão aí conosco online também, pastor Marcelo, Gilney. Interessante aqui é que Eliseu não aproveitou-se da situação para se deixar levar também pela pompa, né? Pelo aquilo que ele estava vendo. Tem muita gente que comete esse grave erro, né? Aproveita essa oportunidade de uma maneira errada, né? De uma maneira que não glorifica a Deus. O propósito de Eliseu ali a todo momento com essa oportunidade que foi criada era demonstrar, como ele falou, que há profeta em Israel, ou seja, que tem sim ali ainda homens de Deus, profetas de Deus que falam aquilo que Deus determina. Não se deixou levar, né, Reinaldo, pela caravana que se apresentou para ele lá, mas trazendo para os dias de hoje, como a gente gosta de replicar, tem muita gente que ainda se deixa de levar pelo dom, pelo talento que Deus dá, e isso muitas das vezes também acaba entristecendo, né, Reinaldo, o espírito, né? Porque Deus quer que a gente venha usar, mas para glorificar o nome dele, não é isso? É verdade. Então, aí é que a gente já começa a entender a percepção correta do que estava acontecendo. A percepção. Enquanto o rei que estava tão distante de Deus entende essa circunstância como oportunidade de guerra, né? Aí está tramando contra mim, o que que o profeta diz? Não, essa é uma oportunidade para ele saber. E ele está entrando aqui, está vencendo a gente, ele entra aqui, saqueia os nossos bens, leva cativo os nossos cidadãos, entendeu? A gente está Eita, vulnerável ao seu glória. inimigo, mas ele ainda vai saber que, a despeito disso tudo, Deus ainda fala nesse lugar. Eita, Deus glória. ainda faz Aleluia. sinais nesse lugar.
Os homens Glória a Deus. mudaram, aleluia, mas Deus não muda, não. É E essa é a verdade. oportunidade para ele saber que simplesmente está acontecendo. Eles estão atingindo aqui a nós por uma circunstância de pecado, mas Deus ainda fala, Deus ainda faz, e ele verá nesse momento oportuno que ainda há profeta Em em Israel. Israel. Ô, Pode não glória. haver um grande exército com espada desembainhada nas mãos. Pode não haver muralhas protegendo contra as investidas dos exércitos estrangeiros. Porém, ainda assim, Deus não nos abandonou completamente, porque Deus ainda não desistiu de nós. Então, eu vou mostrar para eles que ainda existe um Deus que fala no nosso meio. Ainda Aleluia. existe um Deus que realiza no nosso meio. Louvado Aleluia. seja o nome do Senhor. Portanto, deixa vir. Deixa vir. Porque esse Deus vai se revelar para ele da seguinte maneira, o comandante. Esse Deus, ele não faz aquilo que o homem pode fazer. Oh, glória. Até porque você, mesmo sem Deus, consegue fazer. Mesmo sem Deus, comandante, eu estou todo arrepiado aqui, oh, glória. Mesmo sem Deus, comandante, você consegue ser bem sucedido financeiramente. Sem Deus, comandante, você consegue travar batalhas, matar o inimigo e sair de lá ileso. Sem Deus, comandante, você consegue ter subordinados que te bajulam, que te reconhecem, que te honram. Sem Deus, você consegue tudo isso, ô comandante. Agora eu vou mostrar para você que tem coisas que o homem não pode fazer, que tem coisas que o homem não Exatamente. pode realizar. Tem coisas que é só Uhum. Deus pode realizar, comandante. E você, comandante, conseguiu todos esses feitos aí que você realizou e do teu jeito. Então você usou os meios para conseguir. Agora, você está prestes a conhecer como o Deus de Israel fala e como ele realiza os seus feitos. Então vem para cá que eu vou te dar uma aula. É isso que a gente vai falar agora, no próximo tópico. Amém? Vou acelerar aqui porque a hora a gente não para, né? E aí vem falar aqui sobre a decepção, olha só, e a cura de Naamã, né? O comandante dos sírios esperava que o profeta o recebesse com honras, né? E lhe tocasse com as mãos. Mas a ordem foi de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. A decepção de Naamã foi evidente. Segunda Reis, capítulo 5, verso de número 11 ao 12, 11 12, né? Vai falar sobre isso. E ele vai dizer, foi preciso a intervenção dos seus empregados. Ó, mais uma vez, Deus usando, né, aqueles que às vezes Os a gente nem pequenos, espera. Os os pequenos, pequenos. isso aí, para que a ordem fosse cumprida. Contrariado, o comandante mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e a sua pele ficou como de uma criança. Finalmente foi curada aí da sua lepra, né? Versículo 14. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado, né? É aquilo que a gente falou no início. Não é como nós queremos, não adianta, né, evangelista? É do jeito de Deus e pronto. O processo não é muitas Aleluia. das vezes como nós desejamos, mas a gente precisa entender que quando a ordem vem de Deus, é obedecer e pronto, e acabou. Não tem meio É, termo, né? Não tem historinha, não tem papo torto. Com o pai é papo reto, é isso e pronto, né, o evangelista? é verdade, é verdade. E é interessante que agora ele vai entender. Ele até aqui, ele entendia como conquistar sem Deus. Como atingir seu objetivo sem Deus. Agora ele vai aprender como chegar ao objetivo com Deus, baseado nos princípios de Deus. E ele esperava ser recebido com pompas, né, pastor? Ele esperava ser recebido, Exatamente. afinal de contas, ele estava acostumado com isso. Ele estava acostumado a ser honrado. Ele estava acostumado a ser reconhecido. E então, agora, ele vai aprender a ser rejeitado. Porque para andar com Deus, Exatamente. para conquistar com Deus, para vencer com Deus, tem que saber lidar com a rejeição.
quem não sabe lidar com a rejeição, quem não sabe lidar também com a humilhação, não presta para andar com Deus. Não presta para andar com Exato. Deus. E mais, se a gente não se submete a passar por certos testes, a gente está dizendo o seguinte: Deus, esse caminho aí que o Senhor está traçando para mim, ele não é um caminho coerente. Ou seja, então também estou querendo ser Deus como Deus ou é. Eu estou questionando os caminhos de Deus. E aí, quando Deus brada e fala assim: pode porventura o vaso contender com o oleiro? Né? Pode porventura? Quem fez é ele, então o caminho é dele. Então, quem somos nós para questionarmos o caminho de Deus, os projetos de É Deus? verdade. E tem muita gente que não é transformada por causa disso. Se acha demais. Se acha demais, então tá bom. Os teus caminhos é maior do que o Deus. Então segue os teus caminhos mesmo. Continue vivendo a vida que você sempre viveu, independente, fala o que quer, pensa o que quer, faz o que quer, né? Independentemente daquilo que a Bíblia diz e do que Deus acha. Mas, e aí, o problema É é, verdade. aqui o sobrenatural nunca será experimentado nem vivido. Então, Naamã aprendeu o seguinte, ó, enquanto Deus está ensinando para ele, Naamã, enquanto lá tu era honrado, você era bajulado, você não tinha o que você queria. Você tinha as conquistas parciais. Porque tu sabe muito bem, o Naamã, que quando você volta de uma conquista, você fica feliz, mas a tua felicidade, ela se limita até o momento em que você se depara com a tua lepra. E aí, até onde essas conquistas que você tem compensa esse problema, a essa lepra que está dentro de você. E aí, meu amigo, É verdade. ele espera chegar lá e o Papai do Céu conhece o coração de cada um, né? Usa o profeta, ele chega, bate na porta do profeta, o profeta nem vai atender. Rejeição. Rejeição. Ele agora está sendo rejeitado. Ele está tendo que aprender a ser rejeitado. Segundo, aí ele diz assim, né? Ainda nessa questão da rejeição. Ele diz, poxa, eu esperava que ele fosse vir aqui para poder orar por mim. Olha o que diz o versículo, eu só até falou rapidamente aí, né? Versículo 11 de 2 Reis 5. Porém, Naamã muito se indignou, ficou com raivinha, pastor. Muito se indignou. E se foi dizendo, eis que foi embora. Se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará sua mão sobre o lugar. Ou seja, ele queria oração com imposição de mãos. E ele iria restaurar esse aqui que é leproso. E detalhe, Vamos, aí vamos defender Reinaldo um pouquinho ele também, que pelo menos ele ainda acreditava, né? Pelo menos ainda tinha fé para ser curado, né? Vamos fazer exatamente. uma defesa Ainda aqui, assim teve né? mais fé do que o Não rei de foi, Israel. Que não foi do jeito vergonha. dele. Não foi do jeito que ele imaginou. Mas ele tinha mais fé, com certeza, que o rei de Gostei. Israel. Porque pelo menos ele acreditava. A gente só está aqui batendo na mão. Mas vamos fazer uma defesa aqui. É, O cara saiu da Síria, né? Com uma palavra de uma escrava. Vou fazer uma defesa aqui rápida, Reinaldo, pode? Para a gente pode. continuar? Olha só, o camarada, por mais que a gente saiba que era um camarada muito soberbo, mas olha só o que é o Espírito Santo quando ele aquebranta o homem, né? E quando ele tem um propósito de aproveitar a oportunidade. O camarada saiu da Síria, ele dá ouvidos ao voz de uma escrava que não era nada, ele poderia dizer, essa escrava aí para falar uma coisa, ele deve nem saber o que o profeta não tem. Israel só perdia, ele poderia dizer assim, se Israel tivesse profeta realmente lá, Israel eu não entrava, como você falou, em Israel o tempo todo e ganhava de Israel na batalha o tempo todo. Mas olha o que o Espírito Santo trabalhando, e às vezes a gente não enxerga a oportunidade. O camarada ouviu a voz da menina, saiu da Síria, foi correr o risco em Israel, porque poderiam aproveitar de repente a oportunidade que ele estava lá nessa situação de vulnerabilidade, né? Foi até lá, conseguiu chegar, bem dizer, próximo ao profeta, não foi do jeito dele, mas ele falou, né, que se o profeta tocasse nele, ele seria curado. Então,
ele tinha com certeza mais fé, como você falou, do que o rei de Israel. Então, assim, a gente aprende com isso também, que às vezes a gente julga também as pessoas, né? A gente acha que determinadas pessoas, determinadas posições, que Deus não vai fazer, ou que não tem direito, ou que Deus vai matar, né? Inimigos ou pessoas que estão muitas vezes fora da direção de Deus. E às vezes a gente esquece que quem faz a obra, Reinaldo, é o Espírito, né? Esse é que é o segredo. Quem faz a É obra é o verdade. Espírito Santo. Então, às vezes, a gente limita o poder de Deus Aleluia. e a gente acha que determinada pessoa, por causa da posição, por causa do título do cargo, que Deus não pode alcançar. E o Espírito trabalhou desde lá na casa de Naamã até chegar ao profeta, né? Assim como aconteceu com Paulo, também com Saulo, né? Que Deus a quebrantou no caminho de Damasco até chegar lá à casa, esqueci o nome do varão lá, e já chegar quebrantado, porque Deus falou para ele, vai chegar aqui, é Saulo, mas vai chegar aqui é quebrantado, completamente diferente do que o que você está acostumado a ver. Aleluia. Por quê? Porque quem faz a obra é o Espírito. Né? É Então, verdade. só fazendo essa observação aí, que a gente está batendo aqui na mão com razão, com a soberba, mas o cara pelo menos tinha um É. pouquinho de fé que foi suficiente para não do jeito dele, mas para ele receber a cura. Né? Aí a fé dele e agora é ter que acrescentar. Porque é impressionante, primeiro que ele não sabe lidar com a rejeição e mais. Ele está caminhando, porque na verdade ele queria cura. E ele sabia que Deus podia curar. Só que ele estava com dificuldade de obedecer. Ele estava com dificuldade de Exato. abrir mão das razões dele. E ele, tanto é que olha o Acostumado a que ele dar ordem, a sugere. obedecer, né, Renato? Ele no mesmo momento em que ele diz assim, poxa, eu pensei que ele ia orar por mim, ele vai andando. E quando ele vai andando, ele vai espraguejando. A gente entende isso pelo texto. Ele vai espraguejando, aí ele diz assim, aí ele quer dar condição. Ele até, observa só, interessante que eu estava lendo aqui, na Bíblia, é interessante. Olha o versículo 11, né? É só para reler aqui. Porém, Naamã muito se indignou, ficou com raiva, se foi, né? E porém dizendo, eis que eu dizia comigo. A gente entende pelo texto que ele está andando. Está meio que saindo lá da porta do profeta. Aí ele diz assim, pô, certamente ele saiu. Pensei que ele ia sair, ia se colocar diante de mim, invocar o nome de Deus e passaria a sua mão sobre o lugar. E ele está andando. Aí olha aquele argumento no versículo 12. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderiam lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Ou seja, o mesmo cidadão que está andando agora, indignado, e fala, poxa, eu pensei que ele ia me impor as mãos sobre mim e ia fazer oração em posição de mãos, é alguém que começa a dizer e fala, poxa, cara, tudo bem, eu até mergulharia. Ele já está aos pouquinhos mudando de discurso. Ele até mergulho, ou seja, eu esqueço até essa questão dele impor as mãos sobre mim. Eu até mergulho, mas mergulhar no Rio Jordão devia ser igual Paquetá. Os estercos devia boiar, pastor. Vou boiar, vou mergulhar no rio podre daquele. Ah, não dá. Aí é que entra, como o senhor falou, novamente Deus usando pequenos para poder confundir os grandes. Para que se cumprisse aquilo que Isaías vai dizer, né? Todo vale será exaltado e todo outeiro será abatido. Vale é quem está Abatido. embaixo, outeiro é quem está em cima. A inversão, É verdade. né? Aquele que pensa que tem, Naaman não tem. saiu, Oi? Naaman saiu igual aqueles crentes que vai para a igreja lá esperando que Deus fala que vai curar, que vai abrir porta, e vem o pregador, começa a ministrar lá um giló santo, né, Reinaldo? Aí ele sai da igreja, pô, pensei que eu vim aqui para ouvir uma palavra de vitória, de bênção, a palavra é de vitória e bênção, mas não é do jeito, né? Tem os crentes que saem assim da igreja, né? Só E Jesus na causa, né? é verdade. Então ele teve que lidar com isso. Aí Deus usa os moços dele, né? Os servos dele. O servo dele. Ele diz assim: tenham chegado os seus servos. Ele falaram, disseram, meu pai, ou seja, meu comandante, se o profeta te dissesse algo muito grande, uma coisa maior, o senhor não faria? Quanto mais dizendo-te, lava-te, ficarás purificado. Caramba, ou seja, meu comandante, se tivesse pedido coisa mais difícil, cá para nós aqui, comandante. Quando te pedem algo difícil, o desempenho que nós precisamos de ter é muito maior, o esforço é muito maior. Então, se te pedisse uma coisa muito mais difícil,
o Senhor teria que empenhar uma força maior, uma capacidade maior. Se eu conseguiria, eu te conheço, o Senhor faria. E uma coisa tão pequena como essa, o que é isso para o Senhor? E aí é o que nós temos que observar. Às vezes, o que para a gente é mais difícil, o que às vezes é mais difícil, né? Aparentemente, o que é mais difícil aparentemente para nós, às vezes se torna fácil. E aquilo que aparentemente é mais fácil para nós se torna difícil. Aí entra aquele texto que diz: melhor é obedecer do que sacrificar. Às vezes sacrificar é mais fácil. Por que que às vezes coisas mais difíceis para a gente é fácil praticar e coisas às vezes mais fáceis se tornam às vezes difíceis para nós? Porque aquilo que é difícil para nós já é ato costumeiro. Aleluia. Já é ato costumeiro. É difícil, mas é costumeiro. É difícil, mas eu já faço constantemente. O que me tira do conforto é fazer aquilo que comumente eu não faço. É realizar algo que comumente eu não realizo. Você está entendendo? É aquele a mais que nós precisamos entregar. É aquele a mais que a gente não queremos tocar. É isso que Deus estava fazendo com Naamã. Naamã, ele fazia muito coisas difíceis. Imagina, para uma pessoa comum, pegar numa espada e pegar um escudo ou comandar um grande exército. Coisa difícil não é isso? Mas para o comandante isso não era difícil. Para o comandante assírio, para ele isso era normal. Isso já era, fazia parte da vida dele. Então, para ele, aquilo que para a maioria das pessoas é difícil, para ele se torna fácil. É isso que nós temos que entender, meus irmãos. É uma das revelações mais profundas acerca de Deus, da sua obra. Deus trata com cada um particularmente. Entende por que você não precisa e não é sadio você se comparar com a vida do outro? Entende? Por que você não precisa, não pode comparar o teu processo com o outro? Porque Deus quer tratar na tua vida o que ele já tratou no outro. E vai tratar no outro o que ele já tratou na tua vida. Tem circunstâncias que o outro passa, que você não passa. Tem circunstâncias que você passa que o outro não passa. Por quê? O outro já passou e você está passando. Você já passou e o outro está passando. Você está entendendo? Então não se compare, não tenha comparações. Imagina, por que será uma coisa tão tremenda, tão fácil para um comandante que está acostumado a arriscar a vida dele para poder guerrear? O que é para ele? Ele não tinha risco de morrer afogado, mergulhando no Jordão. E qual era o medo que ele tinha? Não era medo, era orgulho. Oh, aleluia! Era orgulho. Deus estava tratando do orgulho dele. Deus estava tratando da soberba dele, como o Márcio colocou. A soberba precede a queda. Não vai cantar não, Reinaldo? Oi? Não vai cantar hoje não? Senhor, Não vai cantar. quebra o meu orgulho. Eu quero descer Eita glória. e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã do teu poder. E o que é a humildade? A humildade é uma decisão. Perceba que é um verbo ativo, é um verbo. Márcio está aí, que é inteligente, é um filósofo aí da Unificar, ele vai me ajudar. É um verbo. Então, ou seja, ele tem que tomar uma atitude. Olha o que o texto diz. Até botei aqui a referência, Mateus 23, 12. Mateus 23, 12, olha o que diz a Bíblia. Mateus 23, 12. Ó. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ou seja, tanto exaltação quanto humilhação é uma atitude minha, é decisão. Consegue entender? Para de culpar o outro. Ah, porque a influência do outro. Eu me tornei assim porque fizeram isso. Não. A atitude é tua e a minha. Tanto a humildade como a soberba é decisão nossa. A Naamã poderia muito bem sair dali e falar: não, quem é esse cidadão, quem é esse cidadãozinho aí, esse profetinho aí, para falar desse jeito comigo? Eu sou comandante, quem ele é? Tenho súdito, sou bem sucedido. Quem ele é?
não tem nem dignidade. A gente entra aqui na terra dele e sai, leva cativo, ele não faz nada, nem dignidade eles têm. Ele vem com essa dama de todo poderoso. Poderoso aqui sou eu, se eu quiser eu vou lá dentro aí e arranco a cabeça dele fora. Mas não. Senhor, quebra o meu... O objetivo, o sonho de Naamã de ser curado, no final das contas, ainda que com a ajuda de terceiros, seus servos ajudaram, uma escrava ajudava, mas no final das contas, mesmo resistente, mesmo querendo resistir, ele no final das contas se entregou. Aleluia! Então não interessa se eu resisti no passado, estou resistindo hoje. Quanto mais rápido eu entender e obedecer a voz de Deus, mais rápido eu serei restaurado. O melhor beneficiado com o meu quebrantamento, o melhor beneficiado com a minha humildade diante daquele que tudo pode fazer e realizar, serei eu mesmo. E a partir do momento que eu sou curado e transformado, eu vou ser um instrumento efetivo, eficaz na mão daquele que me curou e me restaurou, e o nome dele será glorificado. Ninguém será extremamente usado por Deus enquanto não deixar Deus ser Deus na sua vida. Ninguém será um instrumento de cura efetivo nas mãos de Deus enquanto não se tornar uma cura, deixar de ser curado, transformado pelo poder de Deus, pelo poder da sua voz, pelo poder do seu Espírito. E aí o resultado a gente vê. Ele mergulha 7 vezes. E não é uma, não. Dá 7 para deixar de... para ter certeza que o orgulho ficou na água. Tá entendendo? A gente vai falar até sobre essa questão agora do número, né? 7. A minha digníssima missionária Débora colocou ali, né? No início a gente não entende, mas depois a gente vai compreender, né? Como a missionária Débora falou ali, no final a gente acaba, foi o que aconteceu com o Naamã. No início ele não entendeu, não compreendeu, foi resistente, mas lá na frente ele vai entender o porquê, né? Aleluia. Então, agora eu vou ter que correr aqui, Reinaldo, que já acabou praticamente o nosso horário, e a gente ainda tem alguns tópicos rápidos aqui que a gente vai ter que passar agora a 1000 por hora, né? Deus ainda opera milagres e não misticismo, né? Porque, como você falou aqui, eu nem vou ler tudo, tá, Reinaldo? Porque senão a gente não vai conseguir concluir, não. Mas o profeta mandou ele 7 vezes. Tem muita gente que leva isso para o lado da numerologia. Não, nós sabemos que 7 é a perfeição de Deus, né? Na simbologia hebraica. Então, foi por isso que o profeta determinou. Você não vê, não tem outros textos falando sobre essa questão de quantas vezes, 7 vezes. Não, você vê aqui o profeta usando, amém? Então, a gente precisa entender isso. Mas a gente vai entrar no último, né, a última parte da revista, para a gente finalizar aqui por causa do horário que já passou. Amém. E eu preciso saber também se a Valor mandou aqui alguma mensagem para a gente com relação ao horário, que, ao contrário de tudo isso que nós falamos aqui, existem aqueles aproveitadores, né? Aqueles que aproveitam as oportunidades que até muitas vezes o próprio Deus dá, mas para benefício próprio, que é o que acontece com Geazi, né? Na verdade, servo de Eliseu, né? Ou seja, o texto vai dizer aqui em 2 Reis, capítulo 5, versículo 15, como nós falamos, que ao contrário de Eliseu, né, ele aproveita a oportunidade para fazer o quê? Após a sua cura física e sentimental, Naamã estava disposto a voltar a Eliseu a fim de presentear, como diz o versículo 15, né? O Naamã oferece ali presentes para Eliseu. Mas a Bíblia não deixa claro se esse presente foi o mesmo enviado pelo rei Sírio antes, né? Ou pode ser que o primeiro presente tenha ficado com o rei de Israel. Porém, se for o mesmo, a quantia era composta de 350 quilos de prata, 70 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas, um valor muito grande para ser rejeitado. Mas mesmo assim, Eliseu rejeitou o presente, né? Quem é homem de Deus, mulher de Deus, profeta de Deus, não se corrompe, né? Faz aquilo que Deus manda e ponto final. Não tem essa história de comprar, de ganhar, não, né? Não estamos dizendo aqui que Deus não honra, Deus honra. Mas o intuito ali desde o início, né, foi oferecer presentes para chamar a atenção do homem de Deus para realizar o milagre, né, Reinaldo? Então, a gente vê muitos nos dias de hoje pessoas que têm o dom de Deus muitas das vezes, mas acabam vendendo o seu dom em troca
de fama, em troca de dinheiro, em troca de posição. E isso tem corrompido, tem estragado muitos, né? Como aconteceu com Geazi ali, conforme o Exato. texto, né? A gente não tem como a gente falar muito, mas sendo bem sucinto, só numa frase a gente fecha isso aí. A gente tem que entender, fazer o discernimento, o que que é honra e o que que é embaraço, né? Exatamente. É errado você receber uma oferta de alguém, é errado você ser reconhecido por alguém. Quando eu falo de oferta de dinheiro, quando eu falo ser reconhecido por alguém, às vezes você ser honrado publicamente, né, com palavras. É ruim? Não, se você tiver o discernimento que isso não é um embaraço. E você tem que, como é que eu percebo isso? A intenção das pessoas, entendeu? Eu sempre tenho um Exatamente. texto que eu gosto muito de repetir quando falo sobre a questão de honra, é que assim como a prata, eu nunca vou memorizar esse texto ainda, nunca consigo memorizar esse texto. O sábio Salomão vai dizer que assim como a prata ou o ouro é provado no fogo, o homem será provado pelos louvores. Então, a honra Exatamente. também é laço, é embaraço, dependendo de quem e a intenção da pessoa, a intenção que a pessoa tem. Então, a gente tem que entender quando aquilo que estamos recebendo de terceiros é honra de Deus e quando é embaraço para poder nos atrapalhar. E por final aqui, então, a gente vê que por ganância, né, as consequências se vender, né, ou se deixar levar, como você falou ali, né, depois de visitar Eliseu, Naamã partiu para a Síria. Quando Naamã iniciava a sua viagem, Geazi, cheio de ganância em seu coração, foi até ele, mentiu e se apoderou dos presentes oferecidos a Eliseu, né, do versículo 21 ao 24 do texto de 2 Reis. Tal atitude nos revela o caráter distorcido de Geazi. Visando o bem material, ele mentiu ao comandante sírio, traiu Eliseu e desonrou a Deus. Por isso o jovem foi acometido de lepra e saiu diante do profeta branco como a neve. Né? Ou seja, o se vender também, né, o Reinaldo, acaba trazendo consequências. Deus, ele, como você falou, a gente precisa ter o discernimento quando é Deus honrando, né? Quando, na verdade, é o nosso orgulho ou a nossa, muitas das vezes, como ele falou aqui, a ganância, né, de querer algo que acaba nos fazendo se corromper. E isso traz também consequências, como a gente viu que Geazi, ou seja, aquilo que estava em Naamã acaba entrando em Geazi por causa da sua infidelidade, por causa da sua ganância, né? Sendo bem sucinto, Bom, sucinto também, porque a essência a gente já ministrou, a gente percebe aí claramente é o seguinte, na pessoa de Geazi, é que alguém, assim como o rei de Israel, como falamos no início, era alguém que tinha tudo para ser um instrumento poderosíssimo nas mãos de Deus, era alguém que tinha tudo para ser um grande profeta, um grande homem de Deus, um instrumento em meio ao caos, né, em meio a uma apostasia. Tinha um profeta, que eu não vou dizer, do lado dele, ela discípulo, entre aspas, porque discípulo é seguidor, né? E ele, na verdade, parecia que seguia aquilo que o seu discipulador ensinava, mas não seguia coisa nenhuma. E, resumidamente, a gente vê, ele era tipicamente aquele cidadão que queria usar o ministério para se autopromover. promover. Aleluia. Talvez você nunca ouviu, também nunca ouviu ninguém falando isso, veio agora aqui. É notório isso. Era alguém que, como é que a gente percebe isso? Quando o profeta Eliseu tem um retorno por causa da sua instrumentalidade, o Geazi ficou ansioso para poder receber o que nem o profeta que era digno de receber quis receber. Então, o que, que isso Isso aponta? aí. Ele estava simplesmente ali no ministério por interesse particular. Ele queria usar o seu dom, ele queria usar o que ele podia receber de Deus e do profeta para poder se autopromover. Era alguém que colocava coisas acima de pessoas. Era um profeta, era alguém, era um servo que colocava as coisas do mundo acima das coisas de Deus. Era um cara materialista e não espiritual. Você está entendendo? Então tem muita É gente no nosso verdade. meio assim, que é crente, entendeu? Mas infelizmente não é transformado pelo poder do Espírito Santo. Por quê? Está na presença de Deus, está na igreja, congrega, lidera, pastoreia, ou adora, mas tudo isso na congrega, tudo isso com a intenção obscura, interesses escusos. Você está entendendo? Interesse Materiais, né? próprio, condenável pela palavra de Deus. Quando você tem um interesse realmente de Deus, você se deixa ser moldado, você absorve todo o ensinamento que lhe é dado, tanto numa experiência pessoal com Deus e o teu Espírito, como também com seus discipuladores, com seus irmãos, com a igreja, com a eclésia, com o corpo de Cristo. Você valoriza
a instrumentalidade de cada um, tendo em vista que cada um de nós temos um dom, e ele é usado para edificação mútua e para que nós venhamos a crescer e a chegarmos à estatura de varões perfeitos. Então, esse rapaz serve como lição para nós, de que, infelizmente, tem muita gente do nosso meio que está no nosso meio, tem a pregação, tem os sinais, mas não é transformado, não continua crescendo, porque está com interesses escusos, está simplesmente querendo usar tudo e todos para poder alcançar as suas ambições pessoais. Hein? Então, para a gente concluir aqui, porque eu adorar, que eu fico preocupado aqui, que já tem gente fazendo aquele almoço agora aí, já tem gente, né, que já está ouvindo aí agora, já com a mão na panela. Então, a cura de Naamã nos mostra que Deus está disposto a perdoar e salvar todos, independentemente de posição social, nacionalidade. E apesar de muitas vezes não compreendermos, o Senhor opera maravilha de forma diferenciada. Naamã, a princípio, não havia entendido o caminho para a cura, mas assim que recebeu, reconheceu o Senhor como o único e verdadeiro Salvador. Né? Então, Deus não tem limites, né, para o nosso Deus. Não importa a condição, não importa a pessoa, o status, a condição, mas Deus está sempre pronto. Eu sempre falo isso. O dia que eu entender que Deus não pode salvar um traficante renomado, um político renomado que seja, por mais que a gente não goste, né? O dia que eu achar que Deus não pode salvar alguém por causa da alta posição que ele tem alguma coisa errada. Não é o Deus verdadeiro que nós estamos servindo, né? Por isso, tem pessoas que falam assim, mas você acredita muito no homem. Não, não é que eu acredito no Deus que transforma o homem, que salva o homem, como salvou Naamã, como salvou lá no Novo Testamento a próprio Saulo, como nós já citamos aqui, né, mudou histórias. Esse é o Deus que nós servimos, falamos aqui nessa manhã de Escola Bíblica Dominical. Creio que, como a gente falou no início, é difícil para nós, muitas das vezes, em momentos, às vezes, de contrição, às vezes de vulnerabilidade, mas a gente entende que Deus ele continua aí operando para a glória de Deus. Amém? Então, amados, essa foi a nossa EBD. A gente tem que dar acelerada porque já passou muito aqui do horário. A gente gosta de falar de Jesus. Já ampliamos aí, antigamente era 1 hora, fomos para 1 hora e meia. Já estamos passando sempre de 1 hora e meia. Nos perdoe aí em nome de Jesus, mas é porque a gente aqui quer trazer, quer compartilhar com vocês, ouvir vocês também. Então a gente acaba dando essa oportunidade de interagir com vocês. Bem, glorifica a Deus pelos elogios aí, o Márcio, os outros irmãos que durante toda a live tem sempre elogiado aí. A gente procura, né, a gente sempre está buscando em Deus aí para trazer um alimento sólido, um alimento realmente verdadeiro da parte de Deus para os nossos irmãos em Cristo. Não temos aqui interesse nenhum de se promover. A gente está usando aqui um instrumento. Inclusive, o evangelista Reinaldo, eu passei para o evangelista ontem, que eu coloquei para o conselho do Ministério para a gente voltar a EBD presencial, né? Mas o conselho entendeu que ainda por causa dessa situação toda da pandemia, inclusive nós temos hoje, se eu não me engano, 4 ou 5 irmãos que testaram positivos, né, para o Covid, graças a Deus estão todos bens, mas a gente tem ainda aí essa onda de Covid, então o conselho determinou que a gente só vai provavelmente voltar a partir do ano que vem a Escola Bíblica Dominical. Então, por isso que a gente ainda está fazendo online aqui, não é porque a gente quer promover o nosso perfil, né, o Reinaldo lá, não. A gente está fazendo isso porque a gente ama primeiro fazer a aula e é a oportunidade, né, que Deus nos deu de não deixar de termos aí essas aulas para a glória de Deus. Então, a gente agradece a vocês que assistem aí conosco ao vivo, os irmãos que, de repente, por algum outro motivo, assistem posteriormente também, que eu sei que aparece lá depois das visualizações, mas por isso que a gente faz isso, amém? Então, antes de nós orarmos para terminar, no início eu comuniquei aqui o falecimento do nosso irmão, membro do Ministério de Ficar de Bangu, Luiz Cláudio. Nós vamos encerrar a live, vamos ver se já tem ali o retorno da sua esposa, nossa irmã Jace, para saber ali sobre o sepultamento e o velório e aonde vai acontecer, e o horário, se é hoje, se é amanhã, não sabemos ainda, mas assim que nós terminarmos a live, se já tivermos essa informação, nós vamos postar nas redes sociais, tanto do Ministério de Bangu, quanto do Ministério de Ficar de Paciência. O nosso irmão era membro do Ministério de Bangu, para a gente poder comunicar à igreja. Eu vou passar também no zap a todos. Bem, fizemos a live, começamos a live falando sobre isso. Para nós, com certeza, uma tristeza. Até a última aula, ele estava aqui, mesmo hospitalizado, como eu falei, assistindo e participando
das aulas aqui online conosco, direto lá do hospital, mas aprove ao Senhor recolher ontem o nosso amado irmão. Bem, então nós vamos orar, mais uma vez agradecer a você que esteve aqui conosco. Reinaldo, faz essa oração final aí, por favor. A gente vai terminar por causa do horário, mas logo mais, se Deus permitir, eu vou estar no Ministério Ficar de Paciência hoje com as irmãs, que, por sinal, missionária Cirlei, as varoas que estão aí conosco online, foi uma bênção ontem o chá de mulheres. Fiquei com o Nicolas lá de fora, mas a minha digníssima estava lá com as irmãs em paciência. Então, as irmãs que estiveram lá, parabéns pelo chá, foi uma bênção para a glória de Deus. Hoje, se Deus permitir, a gente continua com as varoas lá no Ministério de Paciência. Reinaldo, juntamente com os demais irmãos do Ministério de Bangu, vão estar conosco no Ministério de Bangu. E você que está aí assistindo e que faz parte de outro ministério, que Deus também abençoe a tua vida, o teu líder, o teu pastor, presbítero, apóstolo, que dirige a sua congregação. Tem alguns irmãos que aí estão como a gente 007, não comentam aqui, mas estão sempre assistindo, mandam para mim às vezes depois, pastor, eu estava lá assistindo, mas eu não mando mensagem não, mas que Deus possa abençoar também a vida de vocês para a glória de Deus. Reinaldo, ora aí para a gente dar a bênção apostólica então, por favor. Antes de orar, pastor, até só um comentário rápido. Você falou que vai estar em Paciência em Bangu, e eu tenho que estar em Bangu mesmo, né? Porque senão seria o terceiro domingo ausente. Os irmãos falam, pô, acho que o varão está meio desviado, eu vou orar por ele. Né? Vamos cantar a música de visitante, seja bem-vindo, e vai Há acabar lá com... O retrasado, eu estava de serviço. O passado, né? Eu tinha um evento familiar, então eu não fui. Então, se eu não for nesse agora, hein, pastor? Aí os irmãos falam, pô, acho Vai que pro o banco, ministro vai tá pro meio banco. desviado. Estaremos lá Vamos cantar sim, visitante, seja bem-vindo. em nome de Jesus, é verdade. Então vamos orar. Oremos, meus amados irmãos. Oremos, Pai. Queremos te agradecer, apesar de sabermos que, como já falamos no início dessa live de EBD, e o pastor acabou de fazer algumas considerações concernentes ao falecimento do nosso irmão, nosso Gadita, marido, homem de Deus, Luiz Cláudio, e sabemos que as palavras não conseguem confortar sua esposa, Jaciara, como também todos os familiares, mas entendemos também de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos e desígnios. E queremos te pedir que o Senhor venha a confortar, a consolar Jaciara, como todos os parentes, todos os amigos, Sim, todos Deus. os irmãos. Meu Deus, em nome de Jesus, conforta a mente, o coração, flua a unção do teu Espírito Santo sobre a alma, Verdade. sobre a mente de cada um, arrancando todo pensamento excessivo, todo sentimento excessivo. Não permita com que Satanás venha pegar carona neste momento difícil para potencializar uma possível depressão, opressão de qualquer que seja o ente querido que está sentindo esta dor, que está chorando. Pai, na manhã deste dia nós pedimos o teu refrigério, que a tua paz, a paz que só o Senhor pode dar, que a paz ultra circunstancial venha pairar, ou seja, venha estar sobre esta casa, venha estar sobre cada ente querido, confortando, consolando e fortalecendo. Aragás, Pai, que toda influência maligna seja dissipada agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai eterno, e a todos os nossos irmãos, todos os nossos alunos presentes hoje, que assistiram, meu Pai, mais esta aula, deixaram seus afazeres domésticos, deixaram seus compromissos deste domingo para estar acompanhando conosco essa live, essa escola bíblica dominical, onde o Senhor falou conosco poderosamente. Oh, meu Pai, que essas palavras se tornem férteis nos corações dos teus filhos e produza fruto a 100 por um, para que o teu povo venha crescer, para que juntos possamos crescer, que o pastor Evan Cleck, como os instrumentos, possamos colocar em prática também
nas nossas vidas, entender que o Senhor levanta pequenos, entender, meu Aleluia. Pai, que as circunstâncias não podem mudar que nós somos por dentro, mas precisamos ser que nós fomos chamados para ser. Meu Pai, nós queremos colocar em prática a humildade, porque a humildade é decisão. Eu decido ser humilde, eu decido me submeter, eu decido perdoar, eu decido abrir mão. Portanto, meu Pai, que nós possamos Sim. colocar em prática, para que assim o Aleluia. Senhor, a seu tempo, a gente perseverando, o Senhor trará o resultado, trará a resposta, Aleluia. trará milagre, trará recompensa, trará honra, para que o teu reino continue crescendo, para que o teu nome continue sendo engrandecido, e que outras vidas venham ver que vale a pena te obedecer, vale a pena te submeter, Amém, vale a Jesus. pena ouvir a tua É voz, meu verdade. Pai eterno, em nome de Jesus. Amém. Glória. Amém. Ô, glória. Amém? Amém. Amados, beijo para todos vocês. Fiquem na paz. Que o grande amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos. Coraçãozinho. Amém. Parabéns aí, Márcia. Parabéns, irmã Helena. Fizeram aniversário ontem mais uma vez. Glorifica a Deus. Benção, mãe que estava aí, eu acho que está aí até agora. Graça e paz. Desde os irmãos que estavam aí, os agentes 007 também, que não se deram glória. Glória a Deus também pela vida de você, tia Monique, que fez aniversário também essa semana aí. Glória a Deus. Então tá todo mundo na benção aí, em nome de Jesus. Amém, Reinaldo? Então, Parabéns a todos, Deus todos aí que fizeram abençoe. aniversário. Estamos Volte juntos, chegando. misturados e lambuzado com azeite. Amém? Pastorzão, se Boa. alguém, porventura, que está assistindo, ainda não recebeu a sua revista, estou com 3 revistas lá, 2 ou 3, eu não sei de quem é. Não sei. Então procure aí o nosso Depois evangelista. procura. Tá bom? Tamo Quem junto. tá aí, quem já pagou, né, evangelista Reinaldo? Mas E não se eu pegou a comprei é porque revista já ainda, pagou. procura. Se eu comprei é porque já pagou. Então. E se alguém não pagou e queira, tem lá 2 ou 3. Quer comprar, tá bom? Tá bom, então. Tá na benção. Paz, gente. Tamo junto.